Na aula de hoje, estarei lhe ensinando como estar cadastrando os produtos. Vamos estar cadastrando os produtos com estoque mínimo, os produtos com data de validade, com o valor atribuído ao produto. Então vamos estar cadastrando os produtos carregados os seus fornecedores. Isso daí vamos estar fazendo em uma base de dados externa. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist foi feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Tenho um pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira. No comentário fixado deixarei o link para inscrição. Este é o formulário que temos desenvolvido passo a passo. Na aula de hoje eu estarei lhe ensinando como pegar as informações desses objetos, de como box e desse box, e descarregar em um arquivo externo. Lembrando que em aulas anteriores eu lhe ensinei como pegar as informações, incluir em um list box e depois de incluir todos os registros que você queira, aí sim a gente cadastrava. Então nesse cadastro de fornecedor eu não vou estar incluindo no list box. Simplesmente eu vou pegar as informações dos nossos objetos e já descarregar lá na planilha externa. Esse list box que eu estou utilizando aqui servirá para que eu possa fazer consultas, servirá para que eu possa estar editando, atualizando e excluindo registros. Entendido esse conceito, vou fechar o formulário. Primeiramente, eu vou estar lhe mostrando lá na nossa base de dados, na segunda plana, como serão salvos os dados. Primeiramente, vou estar lhe mostrando a base de dados, o BD Controle. Lembre-se que eu estou trabalhando com dois arquivos. O BD Controle recebe os dados. Observe que ele está protegido, a senha 1, 2, 3. A dar um OK. Na minha segunda plana será cadastrado os produtos. Eu tenho aqui a identidade do registro, o fornecedor, o produto, a unidade medida, a quantidade de estoque, estoque mínimo, o valor, a validade, a última movimentação de entrada e a última movimentação de saída. Então vamos lá, vou fechar aqui o arquivo, só se atente que eu vou estar descarregando na minha sheet de número 2. Então vou fechar esse formulário, vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic, para que eu possa estar exibindo no meu Project Explorer, vou clicar em exibir Project Explorer. O formulário é esse, duplo clique sobre ele, lembrando que esse arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar o arquivo auxiliar, é necessário que você seja cadastrado no site. No comentário fixado deixarei o link. Se você estiver com dificuldade de baixar o arquivo auxiliar, você pode estar me enviando um e-mail para programadorexcelvba@gmail.com para que eu possa lhe enviando o arquivo auxiliar. Ou se preferir, informe o seu e-mail nos comentários. Então o que eu estarei fazendo? Observe, eu vou dar um duplo clique aqui no botão cadastrar. Observe que eu ainda não o renomeei. Então vou apagar essa rotina. Vou voltar lá ao meu user form, vou clicar sobre ele, propriedades. Então, primeiramente, vamos dar um nome intuitivo a esse botão. E estarei renomeando para BTN cadastrar produto. Antes de eu estar cadastrando o produto, eu quero sempre que você entenda que eu estou salvando informações em um arquivo externo. Então, se eu estou salvando informações de um arquivo externo, é sempre interessante que eu primeiro verifique se o arquivo existe, se o arquivo está aberto. Então, para que eu sempre faça isso, eu já tenho uma rotina onde eu já lhe ensinei passo a passo nas aulas anteriores. E toda vida que eu preciso dessa rotina, eu estou copiando ela e estou apenas fazendo as adaptações necessárias. Então como é que eu faço isso? Se eu voltar aqui na aba Cadastro, eu já listei tudo isso passo a passo. Vou dar um duplo clique nesse botão, eu vou copiar essa estrutura. Vou copiar a mesma, vou voltar lá ao meu user form, duplo clique sobre ele e vou lá na nossa aba Cadastro Produto. Vou dar um duplo clique nesse botão e vou colar a programação que eu acabei de copiar. O que é que você tem que entender aqui? Eu tenho aqui a rotina para estar abrindo o arquivo no modo administrador, já que eu vou estar fazendo alterações na minha base de dados. Aqui eu tenho cadastrar fornecedor, aqui vai entrar a programação que eu vou estar lhe ensinando do zero, então vou apagar isso daqui
eu não vou precisar dessa rotina anteriormente. Aqui eu estarei utilizando aqui, eu vou fazer do zero com você. E em seguida eu tenho a rotina para estar fechando o meu arquivo como administrador. Então, para que você entenda, essas duas rotinas servem para que eu verifique se o arquivo existe ou não. A segunda rotina serve para verificar se o arquivo está aberto ou não. Se por acaso estiver cadastrando uma informação e esse arquivo estiver aberto, o sistema vai me alertar que eu não posso estar cadastrando. Se eu tentasse cadastrar, o que iria ocorrer? Ele iria salvar as informações e iria gerar uma cópia do arquivo. E não é isso que eu quero. Eu quero sempre salvar as informações no mesmo arquivo que outras pessoas possam estar utilizando. Então, vamos criar aqui a rotina para salvar o produto. Vou utilizar a chamada call, salvar produto. Essa rotina não existe, tanto é que se eu selecionar essa rotina, clicar com o botão direito sobre ela, clicar em definição, ele vai me mostrar o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Vou fechar aqui a janela do Prost, vou copiar essa rotina e vou fazer agora com você do zero. Então sub, vou colar o nome da rotina, ao dar um enter, o VBA já reconheceu a rotina, já acrescentou os parênteses e o enter sub. Vou dar aqui um espaçamento para que a gente possa fazer do zero. Então, o que é que eu preciso fazer para salvar informações em um outro arquivo? Primeiramente, vamos declarar aqui uma variável, vou chamá-la de lim e vou classificá-la do tipo long, ou seja, do tipo números longos. O que é que eu preciso fazer aqui? Para automatizar esse nosso código, eu vou utilizar sempre a estrutura with. Qual é a vantagem? Eu sempre consigo utilizar as propriedades do objeto sem precisar ficar informando toda a vida o nome dos objetos. Então, primeiramente, eu só informo uma vez. Vou utilizar aqui o meu workbooks, ou seja, eu vou estar abrindo um arquivo. Qual é o arquivo que eu estou abrindo? A variável banco dados. Lembre-se que essa variável banco dados, se eu selecionar ela, clicar com o botão direito sobre ela, clicar em definição, vai me mostrar quem é banco dados, que é o BD controle.xlsx. Essa variável está do tipo global. O que isso quer dizer? Eu consigo trabalhar com essa variável em todo o meu projeto. Vou clicar sobre ela, última posição, e voltei para onde estávamos. Como eu quero estar acessando uma plan do banco dados, ou seja, do BD controle, eu informo agora, ponto sheets, abro parênteses, e aqui eu estarei informando o número da plan a qual salvarei as informações. Eu quero estar salvando na minha sheet de número 2. Então por isso vou passar aqui o valor 2. Entendido esse conceito, o que eu vou fazer agora? Toda vez que eu colocar um ponto, eu vou acessar as propriedades da minha sheets 2 da variável banco dados. Como eu estou utilizando aqui um arquivo externo, ele não vai ficar autocompletando quando eu coloco o ponto. Mas quando a gente fizer aqui os cadastros, você vai entender que está funcionando perfeitamente. Vou utilizar aqui o comando activate para estar ativando. Então, um detalhe e um segredinho. Toda vez que eu sair do comando, a inicial ficar maiúscula, isso quer dizer o quê? Que foi reconhecido o comando. Então, primeiramente, eu estou ativando o arquivo a qual vai receber as informações. E como é que eu faço para estar descarregando as informações de acordo com as linhas e colunas? E um detalhe, a gente precisa criar aquele ID autoincrementável. Primeiramente, eu também preciso saber a partir de qual linha eu salvarei as informações. Então vamos por partes. Como é que eu vou descobrir a linha que eu preciso estar descarregando a partir dela? Vou passar a variável lim e vou passar um valor para ela. Ponto range. O range é o intervalo. Abro parênteses. Entre aspas duplas, eu vou informar a coluna que eu vou utilizar como critério. Vou utilizar a coluna A. Vou estar a concatenando com a propriedade rows, que quer dizer linhas, ponto count. O count é contagem, então eu estou contando as linhas de quem? Da coluna A. Fecho o meu parênteses, ponto end. Abro o meu parênteses e aqui eu vou utilizar o XLUP. O XLUP serve para quê? Para que o meu cursor venha lá da última linha do Excel e ele pare na última linha preenchida. Então, dessa forma, eu vou descobrir qual foi a última linha preenchida do meu arquivo. Ponto row. Então, com esse comando, eu vou descobrir a última linha preenchida. Como eu não vou querer salvar informações sobre a última linha preenchida, eu quero sempre salvar a parte dela, ou seja, sempre abaixo dela. Eu vou utilizar aqui um mais um. Então, para que você entenda, com esse comando eu vou descobrir em qual linha eu tenho que descarregar as informações. Agora me resta informar em qual coluna e qual informação eu estarei descarregando. Eu vou estar informando aqui o meu cells, abro parênteses, a minha variável lim. Lembrando que essa variável lim
é exatamente essa variável que está aqui acima, onde está retornando em qual linha você está descarregando a informação. Já a coluna, eu sei exatamente qual coluna que está descarregando. Então, não preciso passar uma variável, vou sempre passar valores fixos. Ó. Por exemplo, eu quero descarregar na minha linha da primeira coluna. Ó. Então, por isso, passei o valor 1. Fecho o meu parênteses, eu vou querer descarregar quem? Aqui eu vou criar aquele ID autoincrementável. Mas lembre-se, eu estou utilizando aqui um arquivo externo. Então, por isso que o comando vai ficar um pouco bem mais extenso. Ó. Então, como é que eu faço aqui? Ó? .application.worksheet function. Vou utilizar aqui a função mass, ou seja, a função máximo. Abro parênteses e eu vou precisar informar um parâmetro para ela. Ó. .columns. Abro parênteses e eu vou passar qual a coluna que eu vou utilizar como parâmetro. Eu quero utilizar a coluna A como parâmetro. Então, por isso, vou passar aqui o valor 1. E fecho o parênteses do meu worksheet function, da função mass. Ao sair do comando, era esperado número de linha, ou rótulo, ou instrução, ou fim da instrução. Vou dar aqui um OK. Aqui, no caso, é um ponto. Então, agora sim, ó, observe que eu saí do comando. Então, agora ele aceitou. Se eu fizer dessa forma, o que é que possivelmente vai acontecer? Nesse momento, eu não tenho nenhum registro salvo. Então, a função máximo vai retornar o quê? Vai retornar o valor 0. O que isso quer dizer? Que provavelmente, quando eu descarregar a informação, ele vai criar o ID de número 0. E não é isso que eu quero. Eu quero começar a partir do ID de número 1. Então, vou acrescentar aqui um mais 1. Entendeu a lógica? Então, com a função máximo, eu vou descobrir o valor máximo da coluna A. E ao descobrir esse valor máximo, ele sempre vai somar mais 1. Se nesse momento não tenho nenhum dado salvo, a função máximo vai retornar o valor 0. 0 mais 1, 1. Então, por isso que eu vou criar esse ID autoincrementável a partir de número 1. Entendido esse conceito, vou informar aqui na minha cells, abro parênteses da minha variável lim. Observe que eu sempre vou utilizar a variável lim, porque ela sempre vai retornar a linha que eu quero estar descarregando. Qual é a coluna? Eu quero descarregar na minha segunda coluna. Eu vou querer descarregar o quê? Caso eu não saiba o nome do objeto, sempre eu vou utilizar esse mi, ponto, e conforme eu vou digitando, ele vai me auxiliar. CMB, fornecedor, underline, CAD. Ponto teste. Vamos primeiramente fazer aqui um teste. Se funcionar, aí a gente amplia para os demais objetos. Ó. Para que eu possa fechar essa estrutura, vou informar aqui o end with. E logo abaixo, vou estar informando aqui, ó, MSG Box, cadastro realizado com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o símbolo de informação. Entre aspas duplas, eu vou estar informando o título dessa mensagem. Estarei informando o nome do nosso canal, Programador Excel VBA. Creio eu que já dá para testarmos. Se ocorrer algum tipo de erro, a gente faz o ajuste juntos. Ó. Então, para que a gente possa estar testando, observe que eu tenho aqui o salvar produto. Essa rotina está fora do meu BTN cadastrar produto. No entanto, eu embuti dentro dessa estrutura. Ó. Aqui tem a minha chamada call e o salvar produto é essa rotina que eu acabei de criar. Então, entendido esse conceito, vou clicar aqui nesse executar. Vou clicar no PESC fornecedor. Vou selecionar aqui o fornecedor. Por exemplo, ó, vou selecionar aqui o nosso amigo Josepe. Ó. Josepe. Eu quero estar cadastrando do Josepe LTDA o produto A. Como eu não estou capturando informações dos demais campos, não há necessidade de eu estar os preenchendo. Ó. Ao clicar no botão cadastrar, vamos ver o que acontece. Ó. Cliquei sobre ele. Cadastro realizado com sucesso. A dar OK. Como eu ainda não criei programação para consultar os produtos cadastrados, a gente tem que ir lá na base de dados para verificar se salvou ou não. Vou fechar aqui o formulário e estarei abrindo aqui o nosso BD controle. Ó. Então vou aqui carregar o mesmo, vou passar a sua senha, vou dar um OK e observe, ó, cadastrou de forma correta. Ó. O ID de número 1, o Josepe LTDA. Entendido esse conceito, creio eu que já dá para replicarmos para os demais objetos. Ó. Vou fechar aqui a nossa base de dados. Visual Basic, o meu próximo objeto, deixa eu clicar sobre ele, propriedades, é o TXT Produto CAD. Para que eu possa ser mais objetivo, vou utilizar aqui um bloco de notas, onde tenho aqui já o nome dos objetos, a qual eu estarei utilizando. Vou dar um duplo clique aqui no botão cadastrar, o nosso salvar produto está logo aqui abaixo. Ó. O que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar aqui um espaçamento, vou fechar aqui já das propriedades e vou colar aqui o nome dos objetos. Ó. Então, para que a gente possa ser mais objetivos, observe. Ó. Esse daqui eu já utilizei.
Então observe que é bem simples, ó. Vou copiar a programação até aqui, vou informar aqui do lado dele e vou passar o número 3. Eu estou indicando que eu quero descarregar na terceira coluna o TXT produto underline CAD, ó. Então observe que a lógica é bem simples, ó. Vou estar informando aqui do lado deste outro objeto, vou informar aqui a coluna número 4, do lado deste, e estarei informando a coluna de número 5, do lado deste, e estarei informando a coluna de número 6, para este, estarei informando a coluna de número 7, e para este outro, estarei informando a coluna de número 8. Lá na nossa base de dados tem a data da última movimentação de entrada e saída. Essas informações serão armazenadas quando tivermos o formulário de entrada e o formulário de saídas. Então o que é que eu estarei fazendo? Vou só salvar aqui o meu projeto. Lembrando que aqui eu não estou utilizando verificações para saber se o campo está preenchido ou não. Lembrando que aqui eu não estou fazendo validações para verificar se eu esqueci de preencher um campo ou não. Se você quiser fazer, é bem simples, ó. Então vamos criar aqui rapidamente, ó. If, vou fazer aqui uma verificação. Suponhamos que eu queira verificar se eu preenchi, por exemplo, o nome do fornecedor. Então como é que eu faço, ó? mi.cmb fornecedor underline CAD.txt. Eu estarei verificando se ele é igual aspas duplas, ou seja, se ele é igual a vazio. Se essa condição for verdadeira, eu posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário. Entre aspas duplas, estarei informando a mensagem, ó. Você esqueceu de preencher o nome do fornecedor. Fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o VB Information, entre aspas duplas, para o título da mensagem, vou utilizar o nome do canal. E para que o código pare por aqui e não execute o que está abaixo, eu vou utilizar aqui o exit sub e o end if. Vamos supor que você queira fazer uma verificação para outros campos. Então vou fazer para um segundo campo. Se você entendeu a lógica, você vai conseguir replicar para quantos você queira. Então como é que eu faço? Ó, dentro dessa mesma estrutura, eu posso utilizar aqui um else if. Então C é o que? O meu mi.txt produto underline CAD.txt igual aspas duplas, e vou utilizar aqui o nosso tem novamente, ó. Vou copiar esse comando, vou colar aqui abaixo. Você esqueceu de preencher o nome do produto. Um detalhe interessante, ó, que eu me atentei agora. Como eu estou utilizando um arquivo externo, se eu fizer dessa forma, o que é que vai acontecer? Ó? Observe, ó, entenda sempre a lógica. Ó. Com esse comando eu estarei verificando se o meu banco de dados está aberto ou não. E caso ele não esteja, ele vai passar por essa validação, ele vai abrir aqui o banco de dados. Como essa validação que eu estou criando está dentro do salvar produto, ou seja, após eu abrir o banco de dados, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu tiver esquecido de preencher o fornecedor ou o nome do produto, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai parar o código por aqui. E aí depois que eu preencher, clicar lá no cadastrar novamente, ele vai novamente tentar abrir o banco de dados, sendo que o banco de dados já está aberto, porque eu abri com essa estrutura. Então, resumindo, ó, o que é que eu devo fazer? Ó? Ao invés de eu utilizar essa estrutura de verificação aqui dentro do salvar produto, eu vou recortá-la e vou ter que utilizar onde? Ó? Eu vou ter que utilizá-la aqui, ó. Antes de eu fazer qualquer ação de tentar verificar se o arquivo existe ou não, se o banco de dados está aberto ou não, primeiramente eu tenho que verificar se os campos estão preenchidos ou não. Porque se por acaso eu tiver esquecido de preencher um dos campos, o que é que vai acontecer? Ele não vai precisar abrir o banco de dados e nem vai precisar verificar se ele existe ou não. Aí ele só vai abrir realmente se eu tiver passado por essas instruções. Entendeu a lógica? Se você entendeu, vamos fazer aqui um teste. Ó. Vou executar, vou aqui no meu PESC fornecedor, vou preencher aqui, por exemplo, ó, com o nosso amigo Donizete, vou passar aqui o produto, ó, produto C. Vou informar aqui um texto qualquer, VBA, unidade de medida, vou escolher qualquer uma dessas, estoque mínimo, vamos supor que eu quero 10, o valor, vamos supor que eu quero o valor de 50, e a validade, vou colocar aqui, ó, 12/1/2023, ó. Ao clicar no botão cadastrar, cadastro realizado com sucesso, vou dar OK. Vamos verificar se salvou as informações ou não. Vou fechar aqui o arquivo, terei que ir lá na nossa base de dados, então vou abrir aqui a mesma. Vou dar um duplo clique em BD Controle. Lembrando que BD Controle está protegido por senha 1, 2, 3. Vou dar um OK. Vamos se atentar se salvou as informações nas colunas correspondentes. Ó. O ID está OK. O fornecedor OK. Produto OK. Tá, até aí está tudo certinho.
A unidade de medida, essa sim fez uma inversão. A unidade de medida seria bandeja e VBA seria a marca. Aqui eu não tenho a coluna marca, então deixa eu inserir aqui a coluna para marca. Então, se eu tivesse a coluna marca, o que é que ele teria feito? Vou só arrastar aqui para o lado. Ele teria salvo na coluna D a marca. A unidade de medida estaria ok. A quantidade de estoque seria 10. O estoque mínimo 50. Se eu não me engano, o 50 seria o valor. A validade teria que ter salvo nessa coluna I. Ou seja, está salvando, mas está invertendo algumas coisas. Ó. Deixa eu só clicar aqui em desenvolvedor. Visual Basic. Vamos só verificar aqui no meu botão cadastrar como é que está salvando as informações. Ó. Vejamos. Ó. Deixa eu só arrastar aqui a janelinha para cima. Com esse comando estou descobrindo em qual linha eu devo estar descarregando a informação. Com esse comando estamos criando o ID autoincremental para descarregar na coluna número 1. Até aí está ok. Na coluna número 2 eu quero descarregar o fornecedor. Está ok. Na coluna número 3 eu quero descarregar o produto. Na coluna número 4 eu quero descarregar a marca. Então até aqui está ok. Ó. Até a marca está tudo certinho. Ó. A unidade de medida eu quero descarregar na coluna número 5, que é a coluna E. Até aí ok. Na coluna G, que seria a nossa sétima coluna, eu quero descarregar aqui o estoque mínimo e não o valor. Então, só para que você entenda, ó, eu tenho aqui a quantidade em estoque e eu tenho a quantidade em estoque mínimo. Só para que você se adente, eu tenho duas colunas para estoque. Eu tenho o estoque e o estoque mínimo. Então, para que você entenda, ó, o que eu estarei fazendo? Ó? Se observar na minha sétima coluna, que é a coluna G, eu vou estar informando que o valor 7, ó, aqui o valor 8 e aqui o valor 9. Se você contar de A a coluna I, eu tenho 9 colunas. Só que na minha coluna número 6, ó, eu não passei valores para ela. Eu não quero descarregar na minha coluna C a quantidade em estoque. Porque nessa coluna será dado entrada no estoque. Toda vida que eu der entrada no meu estoque, através dessa entrada que será inserida a informação na minha coluna número 6. Mas vamos fazer um detalhe bem interessante. Ó. Toda vida que eu cadastrar um produto, eu sempre vou cadastrar na minha coluna número 6 um valor pré-definido. Eu sempre vou cadastrar com 0. E aí, conforme eu for dando entrada no produto, esse produto vai ser dado entrada em uma aba do meu formulário. E lá na aba do cadastro produto, essa quantidade de 0 será somada com a entrada dos produtos. Vai ficar muito mais claro a você quando a gente estiver dando entrada nos produtos. Só para que você entenda, estava salvando as informações em colunas não correspondentes a elas, porque eu não tinha a coluna marca e até porque eu tinha descarregado na quantidade de estoque, sem que essa quantidade de estoque será descarregada quando eu estiver dando entrada. Não sei se ficou muito claro a você, vai ficar muito mais claro quando a gente estiver dando entrada nos produtos. Mas para que você entenda, toda vez que eu cadastrar um produto, eu sempre vou cadastrar com 0 unidades. E aí, conforme eu vou dando entrada, ele vai somando as entradas com a quantidade que tinha no meu pré-cadastro. Para verificarmos se agora está tudo ok, vou salvar aqui o nosso arquivo, vou fechar a nossa base de dados, vou clicar em salvar e vamos fazer uma nova simulação. Ó. Então, observe, ó, vou selecionar aqui o nosso amigo Neo Robson, vou passar aqui, por exemplo, ó, o produto D. Para a marca, vou informar aqui, por exemplo, ó, Excel. Unidade de medida, vou selecionar uma qualquer, vou em estoque mínimo, vou passar aqui, por exemplo, eu quero 12, a quantidade de estoque mínimo para esse produto, o valor, vamos supor que eu vá vender a 20, ó. A validade, vou passar aqui uma data qualquer, 12/1/2022, ó. Ao clicar em cadastrar, vai cadastrar e agora a gente vai verificar se na minha base de dados salvou as informações correspondentes às suas colunas, ó. Vou fechar aqui o formulário, vou lá na base de dados, vou dar um duplo clique sobre ela e estarei verificando se salvou as informações correspondentes às suas colunas, ó. Então vamos verificar, ó. O ID está ok, o fornecedor está ok, o produto, a marca está ok, a unidade de medida, a quantidade de estoque, observe que sempre vai cadastrar com valor 0, a quantidade de estoque mínimo 12, o valor eu coloquei a R$20 e a validade. Ó. Então agora sim salvou as informações correspondentes às suas colunas. Ó. Se você gostou da aula de hoje, eu espero que você possa deixar aquele gostei, é dessa forma que eu vou entender que você quer a continuidade desse projeto. E será dessa forma que o YouTube vai entender e vai sugerir esse conteúdo também para aquelas pessoas que também precisam aprender como criar um cadastro do zero de forma multiusuário. Conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.